Após a rendição dos japoneses no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos continuaram seus testes de armas nucleares. Mas em vez de testar essas armas em áreas desoladas, inúteis e despovoadas, os Estados Unidos decidiram testá-las neste local idílico no Oceano Pacífico, um verdadeiro paraíso oceânico. Eles ignoraram a destruição de habitats, o possível envenenamento do oceano e das terras, a morte de animais e a devastação dos ecossistemas. Todas são sérias questões éticas a considerar, mas a maior delas ao testar armas nucleares nessa área era que pessoas viviam lá. Esta é a história dessas pessoas. Um atol é um conjunto de ilhas que cercam o recife de coral, são lugares ricos em beleza natural e vida selvagem. Eles são importantes para ecossistemas marinhos por estarem próximos a recifes de coral. Os recifes de coral são essenciais para os ecossistemas marinhos, pois produzem oxigênio, oferecem abrigo, resistência a tempestades e alimento para as criaturas do oceano. Quando o coral é destruído, a área do oceano vira uma cidade fantasma. Por isso, David Attenborough sempre destaca a importância de proteger os corais em quase todos os seus documentários premiados. O atol de Bikini também passou por isso. Olhando para o atol de Bikini, você facilmente poderia confundi-lo com qualquer um daqueles destinos de férias na praia que você vê postados no Instagram. Atóis normalmente não abrigam grandes populações, pois pode ser difícil viver lá devido ao fato de grande parte da terra ser desconectada. Mas pessoas vivem lá. Em 1946, 167 pessoas viviam na ilha Bikini, no atol de Bikini. A ilha era o lar dessas famílias por toda a sua linhagem, o que correspondia a cerca de 3.600 anos. Eles nunca conheceram nada além da vida na ilha Bikini. O povo era formado principalmente por pescadores e agricultores, mas também fabricava barcos e navegava, pois sua vida e economia dependiam do mar. Eles são uma sociedade interessante, com costumes um pouco diferentes da sociedade ocidental média. Por exemplo, as mulheres eram as que possuíam propriedades, não os homens, e essas propriedades não podiam ser compradas, sempre eram herdadas ou passadas adiante. Na cultura marshallina, a terra representa status e é vista como o auge da riqueza e importância. Para os marshallinos, terra é ouro. Se você fosse dono de terras, seria considerado uma figura muito importante em nossa sociedade. Sem terra, seria visto como alguém sem importância. Juco Ajacaio em 1987. Outra diferença curiosa em relação à nossa cultura é que as mulheres são proibidas de mostrar as coxas em público. É comum mostrar os seios e quase ninguém repara nisso. Agora, se você se pergunta por que todas estão vestidas assim, nós estamos tanto na moda atual, em fotos históricas. Bem, isso é porque missionários cristãos chegaram à ilha e convenceram os nativos de que eles iriam para o inferno e seriam punidos por Deus por vestirem suas roupas tradicionais. As roupas tradicionais do povo de Bikini foram gradualmente suprimidas até hoje. Ninguém usa isso, é como se os missionários tivessem apagado isso de Bikini. As ilhas já haviam sido ocupadas anteriormente por influências estrangeiras. No século XIX, os alemães anexaram as ilhas para cultivar coco e produzir óleo de copra. Os solos em todo o atol de Bikini eram incrivelmente férteis, possivelmente devido ao fato de que parte da terra era de origem vulcânica, já que há um vulcão escudo a apenas 80 quilômetros de distância. Na Primeira Guerra Mundial, os japoneses ocuparam as ilhas e mantiveram o controle, mas deixaram os assuntos locais para os moradores. Só na Segunda Guerra Mundial, as Ilhas Marshall ganharam importância estratégica para a Marinha japonesa. Então, em 1944, as forças americanas capturaram a ilha de Kwajalein e eliminaram a presença japonesa nas ilhas. E isso nos traz exatamente ao ponto em que começamos essa história. Em toda a história, há apenas um país que usou armas nucleares contra alguém. Nem terroristas fizeram isso, mas os Estados Unidos da América fizeram. Quando os Estados Unidos da América lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o mundo viu o terror, que até aquele momento nunca havia existido.
Aquela deveria ter sido a única vez que esse terror foi testemunhado. Mas, infelizmente, a América muitas vezes se definiu pela competição que enfrenta, e quando a União Soviética decidiu começar o desenvolvimento de armas nucleares, os Estados Unidos da América responderam aumentando seus próprios programas. Mesmo sem guerra, a Marinha dos Estados Unidos da América queria saber o impacto de armas nucleares nos navios. Mais especificamente, eles queriam saber se era possível espaçar os navios no porto para tornar os efeitos de uma bomba nuclear mínimos. Sim, isso é certo. Segundo a Newsweek, em 1946, esse foi o motivo dado para usar a força mais destrutiva já vista. Para ver se alguns navios no oceano poderiam resistir à força que havia arrasado cidades. Pode me chamar de cético, mas isso me parece mais uma desculpa do que um motivo de verdade. Parece que Truman e os militares dos Estados Unidos da América realmente adoravam seu novo brinquedo, só queriam brincar com isso mais um pouco. Em fevereiro de 1946, a Marinha dos Estados Unidos da América, por ordem do presidente Truman, foi ao atol de Bikini e pediu que as 167 pessoas da ilha de Bikini saíssem voluntariamente. Eles disseram aos moradores cujas famílias viviam ali há milênios que os Estados Unidos planejavam detonar armas nucleares para o bem da humanidade. Parece invenção, mas não é. Eles realmente disseram às pessoas que precisavam detonar bombas nucleares e destruir sua terra ancestral para salvar o mundo. Eles até fizeram filmes de propaganda pública para vender essa narrativa horrível de volta em casa nos Estados Unidos e se fazerem parecer heróicos. Eles estão literalmente filmando isso neste trecho aqui. As pessoas resistiram a sair, exigindo vários dias de deliberação até o rei perceber que, apesar de parecer um pedido, não era. Os ilhéus foram então todos realocados para uma ilha próxima chamada Hongerik, onde todos viveram felizes para sempre. Nos 12 anos seguintes, os Estados Unidos da América detonaram 23 bombas nucleares no atol de Bikini. Isso equivale a quase 2 por ano. Cada bomba era maior, mais mortal e destrutiva do que a anterior. Cada bomba espalhava centenas de milhões de partículas de poeira radioativa pela paisagem, como um manto invisível de morte. Os Estados Unidos disseram que as bombas não trariam grandes problemas de precipitação nuclear, mas isso foi desmentido já no primeiro teste. O teste Crossroads Baker de 1946 liberou tanto césio radioativo na área ao redor que contaminou todo o solo e os oceanos, tornando-os inutilizáveis. Os navios usados pelos Estados Unidos da América nos testes de bombas ficaram tão radioativos que a Marinha simplesmente os afundou no oceano. O presidente da Comissão Atômica, um químico de profissão, referiu-se ao teste Crossroads Baker como o primeiro desastre nuclear do mundo. Sério? Ele estava dormindo quando aquelas 2 bombas foram lançadas no Japão? Você pode desculpar o teste inicial? Foram apenas imprudentes, pois não sabiam o dano que causariam. Nas 22 explosões nucleares seguintes, os Estados Unidos da América já sabiam os danos causados pela explosão e chuva radioativa, mas continuaram a detoná-las. Não é exagero afirmar que eles não se importaram, destruíram vários ecossistemas, animais e peixes, e arruinaram o lar ancestral de um povo soberano, talvez para sempre. Agora, eu sei que algumas pessoas na plateia não vão achar isso um grande problema. Então, para contextualizar, imagine que a China decidiu detonar 23 bombas nucleares em terras agrícolas americanas, destruindo sua capacidade de produzir agricultura e destruindo vida selvagem agora, mesmo se a China concordou em pagar bilhões de dólares em compensação para a América pela perda. Eu imagino absolutamente ninguém aceitaria isso e nem os habitantes de Bikini. E eles não receberam bilhões de dólares em compensação. O ambiente ao redor seria continuamente atingido por enormes explosões, e uma quantidade massiva de material radioativo começou a permear o que restava da vida selvagem e marinha, que já não era muita coisa. Segundo a Marinha dos Estados Unidos da América, a precipitação nuclear dos testes atingiu 50 mil milhas quadradas.
São 50 mil milhas quadradas ao redor de Bikini, em que o solo se tornou permanentemente infértil, os mares permanentemente impróprios para a pesca e a terra permanentemente inabitável. 64 pessoas que viviam em ilhas vizinhas, as quais os Estados Unidos da América haviam afirmado que não seriam afetadas pelos testes, mais tarde seriam tratadas por grave envenenamento por radiação. Será que nossos biquinianos ainda pulam de ilha em ilha? Talvez devêssemos ver como eles estão. Em 1948, o antropólogo havaiano Leonard Mason visitou o povo realocado em Hongerik para observar sua adaptação à nova vida. O que ele encontrou o chocou de verdade. Os 184 moradores estavam com fome e desnutridos. Quando Leonard perguntou o motivo, um morador disse: "A gente pega poucos peixes." Toda a comunidade teria que dividir essa pequena quantia. Os peixes eram impróprios para consumo. Eram venenosos pelo que comiam no Recife. Adoecemos por eles como quando braços e pernas adormecem e perdem a sensação. Levantávamos cedo para ir às canoas, mas caíamos de tão doentes. Então começamos a pedir para esses homens da América trazerem comida para a gente. Estávamos morrendo, mas não nos ouviam. O problema era que Hongerik não tinha terras agricultáveis, pois o solo era de qualidade muito baixa, então eles não conseguiam cultivar nada, nem mesmo cocos. A ilha não tinha lagoa, então também havia poucos peixes para encontrar. Os poucos peixes que conseguiam pescar estavam contaminados com radiação por nadarem e se alimentarem perto do Recife em Bikini. Mesmo que o peixe deixasse todos os moradores doentes, eles não tinham escolha a não ser comê-lo, muitas vezes dividindo um punhado de peixe por dia entre 184 pessoas. Quando o povo de Bikini foi solicitado a deixar a ilha, disseram que seria temporário e muitos agora sentem saudade de suas casas. Eles não entendiam que jamais poderiam viver lá de novo. Como em outros momentos históricos, os americanos prometeram tudo aos habitantes de Bikini, mas só trouxeram doença e poeira. Em 1997, um morador lembrou o que lhe foi dito pela Marinha Americana na época. Nosso povo sempre lembrará das promessas feitas pelos americanos. Eles disseram: "Não se preocupem se estiverem em um banco de areia ou à deriva no mar, cuidaremos de vocês como nossos próprios filhos." Confiávamos neles e, de certo modo, ficamos felizes por cuidarem de nós. O mundo era um lugar estranho para nós naquela época. Não entendíamos por que queriam nossa ilha, mas sabíamos que precisávamos atender aos pedidos deles. De volta aos Estados Unidos da América, Leonard procurou o jornalista e ex-secretário do Interior Harold Ickes, que publicou a história. Ickes culpou a Marinha dos Estados Unidos da América por ignorância e indiferença com os famintos, já que os Estados Unidos da América haviam tomado sua casa e a transformado em um inferno radioativo. Os habitantes de Bikini não escolheram a ilha de Hongerik. Já se sabia que nada crescia lá, mesmo antes de serem enviados. Sua reputação era tal que os ilhéus locais acreditavam que era assombrada, e por isso nada crescia lá. Os Estados Unidos da América ignoraram o que os ilhéus disseram na época. Eles só queriam tirar as pessoas de casa, sem se importar se estavam bem depois. Depois que as histórias negativas criticando os militares chegaram à imprensa, a Marinha decidiu agir. Eles retornaram a Hongerik e informaram aos ex-moradores de Bikini que seriam transferidos de novo para um local sem terras férteis ou águas de pesca. A nova casa deles era um grupo de barracas ao lado de uma pista de pouso de base militar dos Estados Unidos da América em Kwajalein. Sabe, é realmente bastante triste ver que o povo de Bikini passou de um paraíso tropical feliz, pacífico e autossuficiente para viver de uma pasta de farinha com água e implorar à Marinha dos Estados Unidos da América por comida enquanto moravam em tendas ao lado de uma pista militar por poucos anos. Meses depois, os ilhéus foram transferidos novamente. O novo lar deles era essa ilha de Kili, uma ilha minúscula com apenas 1/4 de milha de tamanho, sem lagoa para pesca. E só um pequeno terreno para possível cultivo. Sem recife de coral ou lagoa, a ilha era constantemente atingida por fortes correntes e ondas, impossibilitando a navegação de pequenos barcos e canoas.
Até navios da Marinha dos Estados Unidos da América tinham dificuldade de parar e entregar comida devido ao mar agitado e perigoso. Para entender Kili, saiba que na Segunda Guerra Mundial os japoneses a usaram como ilha-prisão de prisioneiros de guerra. Os biquinianos também passaram a acreditar que seu novo lar era, na verdade, sua prisão. Os primeiros estrangeiros a chegar a esta parte do mundo foram os alemães, e depois vieram os japoneses. Durante esses tempos, Kili era usado como prisão para quem se comportava mal. Depois vieram os americanos. Sentimos que Kili é como uma prisão, pois não podemos ir para outra ilha ou dar uma longa caminhada quando a vida nos sufoca. Muitas vezes, navios se recusam a parar e descarregar suprimentos na ilha. Os americanos esqueceram suas responsabilidades conosco e, mais uma vez, nos vimos passando fome. Estávamos muito preocupados e quase morrendo. As promessas deles novamente não se cumpriam. Com o tempo, os biquinianos perceberam que não podiam se sustentar na ilha, pois não conseguiam cultivar ou pescar o suficiente para alimentar todos. Eles imploravam a qualquer americano que encontrassem para ajudá-los. Os Estados Unidos da América passaram a levar produtos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a ilha para ajudar, mas não de graça. Os ilhéus precisavam comprá-los dos Estados Unidos da América. Sem comércio ou economia, os ilhéus ficaram sem dinheiro e logo voltaram a passar fome. Na verdade, dinheiro nem era realmente um conceito sólido para o povo das Ilhas Marshall, já que eles viviam de subsistência. Ou pelo menos eram. Antes de os Estados Unidos da América libertarem eles, não havia capitalismo lá. Eles simplesmente cultivavam sua própria comida, se sustentavam e trocavam itens artesanais entre si por diversão e cultura, do mesmo jeito que o resto do mundo fazia antes dos anos 1600. Hoje, graças aos Estados Unidos terem irradiado suas terras agrícolas pelos próximos 10 mil anos, eles são obrigados a depender da ajuda americana para sobreviver, porque é literalmente impossível se sustentarem. Os ilhéus passaram a nutrir ressentimento uns pelos outros por terem permitido que isso acontecesse com eles. Isso gerou desconfiança e brigas em uma comunidade que, por milhares de anos, viveu pacificamente, sem conflitos ou guerras. Suas vidas como agricultores e marinheiros autossuficientes se perderam para sempre. Naquela época, ficávamos chateados uns com os outros por acreditar nos americanos e nas promessas que eles faziam. Gritávamos uns com os outros dizendo que as promessas não eram verdadeiras, porque com certeza isso não era o melhor que eles podiam fazer, como tinham prometido. Afinal, estava claro que eles tinham nos esquecido. Depois de algumas décadas, os habitantes de Bikini já tinham se acostumado a serem ignorados pelos americanos, até que um dia, em 1972, uma equipe de cientistas chegou para levar um grupo de habitantes de Bikini de volta para sua terra natal para plantar culturas e construir casas, dizendo a eles que finalmente poderiam voltar para casa novamente. 100 pessoas retornaram à ilha. Os ilhéus logo se sentiram em casa e felizes, como se os americanos finalmente tivessem cumprido a promessa de levá-los de volta ao verdadeiro lar, onde podiam pescar, cultivar, velejar e andar de canoa. Nos anos 1970, trabalhei em Niue e Bikini, plantando, arrancando ervas e reformando as ilhas. Eu estava tão feliz, em paz e orgulhoso. Por que não? Era nossa terra, nossas ilhas, e estávamos contentes por trabalhar e viver lá. Sentíamos que éramos de Bikini. Disseram-nos que era seguro comer qualquer coisa que quiséssemos, então comíamos. Tínhamos muitos tipos de alimentos, bananas e coisas assim. De acordo com alguns registros militares que foram posteriormente desclassificados, os cientistas estavam extremamente interessados em ver como a radiação afetava o corpo humano quando exposto a grandes quantidades dela. Isso influenciou a decisão deles de afirmar que era seguro voltar mesmo com radioatividade letal? Não há como saber ao certo, mas não seria a primeira vez que militares dos Estados Unidos da América e a medicina realizam experimentos arriscados em pessoas sem avisá-las. As pessoas notaram que algo estava errado quando aumentou a taxa de natimortos. Os abortos espontâneos ficaram comuns e crianças nasciam deformadas, algo inédito em 3 mil anos de história da ilha.
Em 1975, cientistas voltaram para fazer testes médicos e descobriram que os moradores tinham plutônio, estrôncio e césio no sangue em níveis perigosos, provavelmente causando o aumento nos problemas médicos. Os coqueiros plantados absorveram elementos radioativos pelas raízes. Isso então foi transferido para o leite dos cocos. Os ilhéus tomavam leite várias vezes ao dia. Os caranguejos locais, um alimento básico da dieta de Bikini, também haviam sido contaminados por elementos radioativos porque se alimentavam das cascas dos cocos. Os cientistas avisaram ao povo de Bikini que precisariam deixar a ilha, pois ela os envenenava e, se ficassem, adoeceriam e morreriam. Isso também corromperia o DNA, impedindo a reprodução e a continuidade da sociedade. Finalmente, os americanos e seus cientistas voltaram dizendo que tínhamos que deixar Bikini. Disseram que havíamos ingerido veneno demais e não era mais seguro viver em Bikini. Odiamos deixar as ilhas onde conhecemos paz e tranquilidade após tantos anos. Com profunda tristeza, sentaram-se nos barcos americanos e viram sua casa, seu significado e vida sumirem no horizonte enquanto voltavam para sua ilha-prisão, para sempre deslocados e sem lar. Atualmente, são cerca de 5.000 pessoas de Bikini. Nenhuma delas vive na ilha de Bikini. Enquanto pesquisava essa história, eu me deparei com uma citação de um dos antigos moradores de Bikini, da ilha que eu acho que resume perfeitamente a tristeza da história. Bikini é como um parente para nós, como um pai, uma mãe, uma irmã ou um irmão. Talvez como uma criança gerada por nós, carne e sangue. E então, para nós, aquela criança tinha ido enterrada e morta.